Bom, o texto que nós vamos ler está em Deuteronômio 17, a partir do versículo 18, nós vamos ler até o 20, que diz assim: Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará com que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino e ele e seus filhos no meio de Israel. Bom, primeiramente aqui nós vemos que essa foi uma ordem direta para que os reis de Israel, ele deveria ser um homem que obedecia a palavra de Deus. Isso é fato, não tem para onde correr aqui. Agora, o primeiro ponto aqui, ó, o rei deveria ter uma cópia da lei, ou seja, a escritura, para uso pessoal. Aqui preste atenção. Deveria ter uma cópia da lei para uso pessoal. E interessante que aqui deixa bem claro que tem que ser a que está diante dos levitas e sacerdotes. Por quê? Lá estava o original. Então, ele não poderia ter uma cópia da cópia, e nós sabemos hoje que isso já é um grande problema, né? Cópia das cópias, porque quase tudo que nós temos hoje são cópias das cópias, né? Isso fica bem complicado. Mas aqui, ó, já deixa um ponto bem claro que vale a pena a gente investigar, que cada vez que a gente investiga, mais coisa vai aparecendo, mais vai nos libertando. Enfim, mas vamos lá, que esse não é o ponto. Segundo ponto aqui, ó. Guardá-la com ele o tempo todo. Note como é que isso remete a gente ao Salmo 119, no versículo 11. Olha que interessante. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que ele está dizendo aqui indiretamente, né? E o terceiro ponto, ler a lei diariamente. Olha que interessante. Ler a lei diariamente. Isso fará com que não se eleve seu coração diante dos seus irmãos. Então, muitas das vezes, isso é até um ponto que eu acho que é meio estranho, porque muitas das vezes você, por ler demais ou estudar um pouquinho a mais do que os outros, isso acaba denunciando aqueles que não gostam do estudo, que não leem, que não se informam. E hoje ninguém tem desculpa para acabar se importar, para não se informar, mas toda pessoa que se aproxima desses que não estudam, acaba denunciando que eles não fazem isso. Então, acabam sendo como ameaças e, logicamente, são mal vistos, né? Porque eu vejo as pessoas acabam se sentindo meio que ofendidas por isso, né? Pelo outro saber um pouquinho mais que ele, né? Às vezes a pessoa está, como eu conheço aí pessoas que batem no peito, que dizem que tem 25 anos de igreja, 25 anos que não conhece as escrituras do Deus que ela diz servir. Então, isso é bem complicado. O terceiro ponto, ler a lei diariamente, né? Ler a lei diariamente, Salmo 1, versículo 2, se não me falha a memória, também fala sobre o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós precisamos compreender que nós precisamos estar sempre meditando na lei do Senhor. E um quarto ponto aqui também, que nesses versículos que eu li, que ele deixa bem claro para nós, é obedecê-la completamente, né? Nós devemos obedecer as escrituras completamente. Porém, sabemos que nem sempre foi assim, porque é do homem errar. Toda vez que deixamos nossas ideias falarem mais alto que a palavra de Deus, temos problemas. Por isso, devemos abandonar nossas razões para seguir a palavra de Deus. E grandes ensinamentos podemos tirar desses versículos para nossas vidas. Não é assim, meus irmãos? Então nós vamos aqui, ó. Em Colossenses 2, no versículo 17, diz assim, ó, que as coisas passadas são sombras do que havia de vir, são sombra do futuro, né? Então, Apocalipse 5, no versículo 9 e versículo 10, diz assim, né? Em Apocalipse 5, 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis, notem essa palavra reis aí, ó, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, com o sacrifício de Cristo feito na cruz, tornou-nos reis e sacerdote para nós reinarmos sobre a terra. Mas que tipo de reinado é esse que nós temos que reinar? Isso deixa bem claro que é uma responsabilidade espiritual que nós temos, cada um de nós passamos a ter. E no caso aqui, ó, eu até separei no caso de alguns reis aqui, por exemplo, o primeiro que eu vou falar é Acabe, e Acabe ele foi considerado um dos reis mais ímpios da história. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Acabe foi preso por suas próprias escolhas e não estava disposto a tomar atitudes corretas como rei. Era responsável perante Deus e seu profeta Elias, mas era casado com uma mulher ímpia que o impeliu à adoração aos ídolos. Olha porque Deuteronômio dizia não, ainda diz, para que não se case com as estrangeiras, não entrem a elas, porque de outro modo perverteriam seu coração, roubariam seu coração diante de mim. Olha o que aconteceu com Acabe aqui, exatamente porque ele feriu Deuteronômio 7, tá aqui, ó. Vamos lá. Era um homem infantil que se remetia por vários dias, remoía no caso, né? Caso a sua vontade não fosse feita. Aceitava conselhos de sua esposa má e escutava somente os profetas que lhe davam boas notícias, ou seja, exatamente como nos dias de hoje. Ele só queria os profetas que pregassem o que ele queria ouvir, exatamente dessa forma, entendeu? E o povo hoje ainda continua sendo assim. Na maioria das vezes o povo não quer ouvir o que necessita ouvir, quer ouvir o que lhe apraz, o que agrada os seus ouvidos, não é assim? Pregação de arrependimento, que você tem que abandonar, isso ninguém quer não. O pessoal quer ouvir chave da vitória, receba, o pessoal está acostumado com isso daí, não é isso? Então o que acontecia? Ele cercava-se de pessoas que o encorajavam a fazer o que bem quisesse, mas o valor do conselho não pode ser julgado pelo número de pessoas a favor ou contra. Acabe constantemente escolheu seguir a opinião da maioria daqueles que o cercavam, e isso levou à sua morte. Então, hoje também nós podemos ser levados à morte se recebermos o conselho de qualquer um, sem examinarmos se vem realmente da parte de Deus. E essa morte aqui, eu não estou nem falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual, porque nós vemos que no caso Davi, por exemplo, né? Davi teve do lado dele um grande profeta que foi Natã, e Davi deu ouvidos também a Natã na sua trajetória, não foi assim? Já Acabe, ele também teve um profeta ao lado dele, entretanto ele não quis ouvi-lo, ele não ouviu o homem de Deus ali, que era Elias no momento. Inclusive ele deu margem para até que a sua esposa o perseguisse para tentar tirar a vida de Elias, entendeu? Então, prestando atenção aqui, será que é um tipo desse rei que nós devemos ser? Por conta dele, toda a nação israelita afundou-se na prostituição espiritual, porque hoje também nós vemos muitas das vezes aí as pessoas veem uma prostituta e chamam de Jezabel. Mas por que chamam de Jezabel? Jezabel realmente ela foi uma grande prostituta, mas se nós olharmos a história dela, nós não vemos a Jezabel traindo o esposo dela, deitando com vários homens, mas nós vemos ela se prostituindo espiritualmente. E por conta de Acabe deixar que ela, praticamente quem reinava era ela, quem mandava era ela, ele deixava isso acontecer. É claro, se a liderança, o exemplo maior, que era ele, permitiu que isso tudo acontecesse, logicamente ele desviou todo Israel, entendeu? Ele afundou todo Israel na prostituição espiritual, que era a idolatria, e o Senhor abominava isso, entendeu? Acabe, ele foi um péssimo exemplo, mau testemunho, terrível, foi terrível. Ele afundou todo Israel, afundou tudo. E esse é um exemplo ruim de que nós temos aqui sobre
sobre o que a gente pode apresentar diante de nós. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse exemplo ruim, nós temos Josias também. Já Josias, nós vamos falar um pouquinho de Josias aqui também, ó. À medida que o livro da lei de Deus era lido para Josias, ele se mostrava chocado, assustado e humilhado, e ele percebeu a grande lacuna que existia entre seus esforços para conduzir o seu povo a Deus e as expectativas dele para a sua nação escolhida. Estava admirado com a santidade do Senhor e imediatamente tentou expor seu povo a ela. Olha só o que ele fez. Ele percebeu, ele leu, se converteu e como ele era rei, opa, eu vou fazer diferente aqui. Ele ouviu e resolveu colocar em prática aqui, ó. E o povo respondeu. Mas a Bíblia deixa claro, o Senhor a Bíblia deixa claro que a renovação de sua adoração a Deus deveu-se muito mais a respeito por Josias do que a compreensão pessoal da própria culpa diante de Deus. Ou seja, Josias ele tinha um testemunho exímio ali, ó. Era fato que ele era um grande testemunho, porque o povo ele acabou se convertendo, acabou seguindo o que Josias falava. Além dele ser rei, ele dava ordens para que isso ocorresse, tanto que ele limpou o templo, ele fez muitas coisas, né? Ele conduziu todo o povo, ele influenciou todo o povo, não somente porque ele é rei e tinha autoridade para mandar isso acontecer, mas assim como Acabe deu um mau testemunho e desviou todo Israel com o seu erro, Josias fez diferente, porque o povo via a adoração verdadeira ao Senhor através de Josias, e o povo resolveu fazer igual. O respeito começou a partir pelo servo de Deus. Olha só que grande lição que nós podemos aprender com isso. Então, muitas das vezes, a pregação da palavra, a maior pregação que nós podemos fazer é o nosso testemunho, é a nossa conduta, é a maneira que nós temos de se portar perante a quem está à nossa volta. Porque isso dará muito mais ênfase ao que nós pregamos do que quando nós falamos. Porque uma atitude vale mais do que 1000 palavras. E a prova disso está aqui, ó. Porque Josias, o povo respeitou mais as atitudes de Josias do que o Senhor. Porque o povo já estava afundado na lama, de certa forma que não estava vendo mais a Deus. E o pecado cega, nós sabemos disso. O povo já estava cego diante desses pecados. E, logicamente, Josias ele veio consertando tudo isso. E devemos entender o que sobre essa lição? Nós, como foi dito lá em Apocalipse 5, no versículo 9 e 10, que nós somos reis e sacerdotes, mas que tipo de rei temos parecido a ser? Acabe ou Josias? Porque sobre ser sacerdote, no livro de Malaquias, especificamente no capítulo 3, muitos têm usado indevidamente para amedrontar o povo. Amedrontar também, né? Não só amedrontar, mas também roubar o povo, né? E exatamente o livro de Malaquias não estava mandando ninguém fazer nada. O Senhor estava dando uma bronca no que os sacerdotes estavam fazendo ali. Entendeu? Então, o pessoal pega aquele versículozinho isolado que todo mundo conhece, que é o 3:10, para poder dar aquele susto no povo, mas na verdade quem estava roubando o povo era o povo de dentro, ou seja, era a liderança, eram os sacerdotes, entendeu? Os sacerdotes na época, porque naquela época ainda não tinha acontecido o sacrifício de cruz que Cristo fez, que tornou-nos ambos reis e sacerdotes. Todos nós somos assim agora. Mas naquela época, reis e sacerdote, rei só tinha aquela liderança, e os sacerdotes eram o que eram responsáveis por mostrar ao povo como era a adoração verdadeira a Deus. Mas se os sacerdotes estavam fazendo errado, eles também estavam contribuindo para que o povo se afundasse no lamaçal do pecado. É isso que estava acontecendo. Entendeu? E Malaquias estava, na verdade, era repreendendo os sacerdotes que estavam induzindo o povo ao erro, por falta de conhecimento das Escrituras. E diretamente quando nós vamos em Malaquias 2, 2 no versículo 7, que diz assim, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Olha só, olha a responsabilidade que nós temos aí, ó. Nós devemos guardar a ciência. A ciência vem do quê? Das Escrituras. E da sua boca buscarão a lei,
porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho e muitos fizestes tropeçar na lei. Ó, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui você vê. Se você pegar, é um livro que é tão pequeno, e esse é um grande problema que eu sempre menciono isso, que na verdade as escrituras, ela não tinha divisão de capítulos e versículos, né? Que hoje é uma bênção, claro, para a gente identificar, a gente procurar alguma coisa, a gente vai diretamente, porque ficou como se fosse um mapa, né? A divisão de capítulos e versículos. Mas no original não existe essa divisão de capítulos e versículos. E o que isso nos mostra? O livro de Malaquias, ele só tem, na verdade, 4 capítulos. Então, não era para você ler só um versículo ou um capítulo, era para ler tudo. É uma coisa tão pequena que era para ler tudo. Mas o povo, por não contextualizar, acaba separando um capítulo. Quando você lê um capítulo aqui, e no caso desse livro aqui de Malaquias, que não posso nem chamar de livro, é uma carta, melhor dizendo, você deveria ler tudo para contextualizar e entender o que estava sendo dito. Mas quando as pessoas pegam, tiram somente um capítulo e como um versículo, como ele é muito usado, esse único versículo aqui, para poder assustar o povo fica na mão de quem não deve. Entendeu? E o Senhor estava dando uma bronca nisso. A verdade é essa, que o Senhor vinha dando era uma bronca no povo por conta do que estava acontecendo. E nós, devido a alguns, como é que eu vou dizer assim, alguns adereços, não seria adereço a palavra certa, né? Algumas facilidades, melhor dizendo assim, algumas facilidades que nós passamos a ter, e a divisão de capítulos e versículos é uma delas, mas essa facilidade trouxe a preguiça, e trazendo a preguiça, nos colocou na condição de Acabe. Está nos colocando na condição de Acabe, porque muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos como se portar, porque simplesmente não conhecemos muito bem as Escrituras. E aí que está o problema. Como nós vimos lá atrás, o testemunho de Acabe, ele desgraçou todo Israel. Mas já o de Josias passou a consertar todo Israel. E aí, o que nós vamos ser? Reis como Acabe ou reis como Josias foi? E Josias também, ele seguiu exatamente como o avô dele, acho que era bisavô, que eu acho que ele nem chegou a conhecer, foi Ezequias. E Ezequias fez quase a mesma coisa do que Josias. Não é assim? Então nós precisamos pegar as escrituras para termos bons exemplos, para estar dominando, né, cada vez mais o nosso ego, o nosso ser, para conduzir pessoas verdadeiramente a Cristo. Né? Não podemos estar leigos para fazermos desviá-las. Porque muitas das vezes as pessoas chegam até nós e nós não temos as palavras certas para dar a elas. Mas por quê? Porque não conhecemos as Escrituras e nós precisamos conhecer diretamente as Escrituras para podermos dar as palavras certas para as pessoas que necessitam. Ou somente o testemunho, pelo menos. Mas como nós vamos testemunhar bem se nós não reconhecemos a santidade do Senhor para fazer igual que Cristo fez? Aí é que causa os nossos problemas, porque nós precisamos que cada vez, deixa bem claro ali, como Josias ia lendo para ele, iam lendo, porque provavelmente nem todos sabiam ler naquela época, né? Provavelmente Josias não deveria saber ler, ou ele por se tratar de rei, alguém poderia estar lendo para ele, né? Nós não sabemos ao correto, mas uma coisa nós entendemos aqui, que conforme iam lendo para ele, ele percebeu a santidade do Senhor e queria conduzir o povo a isso. Mas como nós vamos conhecer a santidade do Senhor se nós não negligenciamos a leitura diária das Escrituras? Nós não temos ela guardada em nosso coração como deveria. Então, fica a dica, meus irmãos. Nós temos que acordar, porque os dias que nós estamos vivendo e os que virão ainda serão bem piores do que esses. Serão maus. Então nós precisamos estar agarrados à palavra desse Deus que nos ama. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.